Exercício 3, Enem 2018. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de triângulo, exatamente como mostra a imagem, tá? Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x, y e naturais e anaturais, tais que... Bom, gente, vamos lá, ó. Nós vemos aqui que o ponto x, né, ele vai de 0 a 10, certo? Ou seja, nesse caso, x, ele é menor ou igual a 10, tá? Por quê? Porque ele vai até 10. Então, ele é menor ou igual a 10, certo? Tá aqui, certo? E se ele vai de 0 a 10, quer dizer que ele não passa para o lado negativo. Então, ele também é maior ou igual a 0, certo? Analisando aqui, o y, ele também vai de 0 a 10. Porém, nós só usamos o que? Esse triângulo, tá? Então, não tem como nós falarmos que ele é igual a 10, tá? Então, vamos lá. Nós vemos aqui, ó, ligando eles, nós vemos que a gente consegue ligar como 5, 5, 10 e 10, tá? Nesses pontos aqui. Porém, se nós pegarmos esse ponto aqui, vamos supor aqui 5, 6, 7, 7, tá? Para ligar ele com o y, nós vemos o que? Ó, nós pegamos o ponto 7 aqui, né? E ele vai até 7 também no y, tá? Mas se nós pegarmos esse pontinho aqui, o que acontece? Ó, vamos lá, 5, 6, 7, até esse ponto aqui, tá? Vocês viram que ele não iguala mais, ele fica abaixo de 5? O que a gente pode visualizar aqui, então? Que neste caso, o y, ele é menor ou igual a x, tá? Então, como que ficaria aqui, então? Escrevendo, ó, o x, ele é menor ou igual a 10, tá? Porque ele só vai até 10, certo? Só que, no caso, ele é maior ou igual a y, porque vocês viram aqui, ó, que neste caso, o x, ele fica maior do que o y, né? Então, ele é maior ou igual a y. E o y também, ele é maior ou igual a 0, porque ele não passa para valores negativos, né? Então, a alternativa correta, neste caso, é a alternativa A, tá bom? Exercício 4 do Enem de 2011, adaptado. Um bairro de uma cidade foi planejada em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras do mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, este bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias dos eixos são dadas em quilômetros. A reta de equação descrita no gráfico representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo, que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P, menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação de metrô, de modo que a sua distância ao hospital seja medida em linha reta, não fosse maior que 5 quilômetros. Desejando atender ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso poderia ser satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação em um conjunto de pontos 0, 4, né? 0 até 4 aqui, menos 3 e 1, certo? E 2 e 6. Qual desses pontos seria o mais conveniente para ser instalada a estação de metrô? Bom, gente, é um problema de distância, tá? Onde que está o hospital? O hospital está aqui no ponto
P. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular a distância de P até o ponto 0,4, tá? Depois de P até esse ponto, menos 3, 1, e de P até esse ponto 2 e 6. Ou seja, nós vamos fazer 3 cálculos de distância entre 2 pontos, tá bom? Então, primeiro aí, ó, distância de P, vamos chamar esse aqui, esse ponto de A, esse de B e esse de C, só para facilitar. Distância do ponto aqui, ó, P até o ponto A é igual a raiz quadrada de x de B, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Por que eu fiz 2 e 1? Porque no caso aqui, esse é ponto P, esse é ponto A e assim por diante. Isso não muda em nada. Ou seja, esse ponto menos esse, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de x de 2, qual que é? Esse é o ponto A, né? Esse aqui, vamos colocar assim. Esse é o ponto 1, esse é o 2, tá? Então, vamos lá. x2, qual que é? 0, menos x1, que é menos 5 ao quadrado, mais y2, qual que é? 4 menos 5 ao quadrado, certo? Calculando aqui, ó, menos com menos é mais, 0 mais 5 é 5. Então, vai ficar a raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais 4 menos 5 é menos 1 ao quadrado, tá? Então, resolvendo, 5 ao quadrado é 25, mais menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. Ou seja, raiz quadrada de 26, tá? Então, vamos lá. Distância agora do ponto até de P até o ponto B, tá bom? Vamos lá, raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, né? Então, vamos lá. Qual que é x2? Nós vamos usar esse ponto aqui agora, ó. Menos 3, menos 5, né? Ao quadrado, mais 1, menos 5 ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Resolvendo a regrinha de sinal aí, né? Menos 3, tá? Menos com menos é mais, né? Mais 5 ao quadrado, mais 1 menos 5 é menos 4 ao quadrado, certo? Menos 3 mais 5 é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado é 16. 2 ao quadrado é quanto? 4. 4 mais 16 vai dar raiz quadrada de 20, tá? É o segundo ponto. E o terceiro aqui, ó, distância de P até C, vai ser x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Resolvendo aí, x2, qual que é, ó? 2 menos 5 ao quadrado, né? Mais y2, que é 6, menos 5 ao quadrado. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 2, menos com menos é mais, tá? Opa, mais 5 aqui, né? Mais 5 ao quadrado aqui. Certo? Mais, qual que é o outro ponto? 6 menos 5, 1 ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Ó, 2 mais 5 é 7 ao quadrado, mais 1, porque 1 ao quadrado é o mesmo. Então, 7 ao quadrado é 49. 49 mais 1, a resposta é raiz quadrada de 50, certo? O que ele quer saber? Qual que é o ponto, né, no caso aqui, qual que é mais perto do hospital aqui, no caso, certo? Então, vamos ver, pessoal, resolvendo. Por aproximação, raiz quadrada de 26.
Vamos lá, não precisa resolver tudo, né? Mas a gente faz assim, ó. Raiz quadrada de 26, qual? Não tem. Mas qual que é a raiz exata imediatamente anterior à raiz quadrada de 26? É a raiz quadrada de 25, que dá 5. É imediatamente superior a 26. Vai ser a raiz quadrada de 36, que vai dar 6. Ou seja, a raiz quadrada de 26, ela é maior do que 5, tá? Porque vai dar 5, alguma coisa, certo? Próximo aí, raiz quadrada de 20. Vamos lá. Raiz quadrada de 20, né? Então, vamos lá. Não tem raiz quadrada de 20, mas qual que é a raiz imediatamente anterior? É a raiz quadrada de 16, que dá 4. E a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Ou seja, vai ser, no caso aqui, a raiz quadrada de 20, ela é menor do que 5, porque vai dar 4, alguma coisa. Vamos ver a outra raiz aqui. Raiz quadrada de 50. Qual é a raiz imediatamente anterior? É a raiz quadrada de 49, que dá 7. E superior, qual que é? É a raiz quadrada de 64, que dá 8. Então, a raiz quadrada de 50 é 7, alguma coisa. Ou seja, é maior do que 7 e menor do que 8. Então, ela é maior do que 5, certo? Então, gente, ó, vamos lá. Se ele quer que seja o mais próximo possível, no caso, qual seria, então, o ponto que melhor corresponde? Vai ser esse ponto aqui, 0,4, menos 3, 1 ou 2,6? Vai ser o que deu o quê? Raiz quadrada de 20, não é? Ou seja, o ponto menos 3,1. Esse aqui é o ponto que mais corresponde ao que ele quer, mais atende às condições do problema, certo?